Você se sente rejeitado pelo teu pai, que te abandonou? Minha mãe se separou do meu pai. Eu tinha 12 anos de idade. E nós somos em 4 irmãos. E a minha irmã caçula tinha 2 anos na época, entre 2 e 3 anos. E meu pai falava que não tinha filho. E que se a gente quisesse ver ele, ter contato com ele, que a gente que tinha que ir atrás. E isso marcou muito, porque eu me sentia abandonada, rejeitada. Eu não ia visitar o meu pai. Às vezes que eu encontrei com o meu pai, foi na casa da minha avó, porque a gente ia visitar a minha avó. E às vezes ele estava em reunião de família, ou às vezes ela fazia almoço, a gente ia pra... E aí era sempre a mesma coisa, que ele não tinha filho. Isso sempre machucava a gente, eu e meus irmãos. E aí quando eu tive a minha primeira filha, que eu fui levar ela para conhecer, quando eu cheguei lá ele falou que não tinha filho, e se ele não tinha filho ele também não tinha neto. E né, nesse dia foi o dia que mais me magoou, que eu senti muita rejeição, abandono. E desde então eu nunca mais procurei ele. Eu tenho 4 filhos e 2 netos. E ele acha que ele não conhece os bisnetos, porque eu não tive mais contato com ele. E os meus outros filhos ele só conheceu por conta da minha avó, porque minha avó era viva ainda na época e a gente ia visitá-la, né? E às vezes ele estava. E ele sempre falava a mesma coisa, que não tinha filho, que não tinha neto. Então eu fui procurar me curar em relação a isso, porque já era uma dor que não estava mais sustentável. E aí eu conheci as medicinas da floresta. E numa das cerimônias ele apareceu para mim. Eu perguntava para ele por que ele fazia isso. E ele não sabia responder também por que ele fazia isso. Porque estava no subconsciente dele, né? Porque ele veio rejeitado pelo pai também, né? O pai dele teve um certo abandono também da parte do pai dele. E nesse dia da visão com ele, eu perdoei, eu comecei a vê-lo de outra maneira, né? E além disso eu fiz meditações também referente a ele. E nessas meditações, nesses trabalhos, eu sempre vim curando, buscando alto amor, né? E o perdão, não só dele, mas de mim mesmo, sabe? E eu me perdoo. E aí, conversando com as minhas tias, eu descobri realmente que o pai dele abandonava ele, né? Porque o pai dele trabalhava demais. O pai dele, quando não estava trabalhando, estava no bares da vida. Então, ele também sentiu esse abandono em relação ao pai. Então, ele não teve uma experiência com o pai muito agradável para poder passar isso para os filhos, né? Então, com isso eu entendi e tá tudo bem. O perdão, e até hoje ele às vezes reconhece que ele errou, mas tá tudo bem. Ele foi perdoado, eu o perdoei. Hoje eu estou bem em paz com ele. Eu amo incondicionalmente. E se você se identificou com esse vídeo, curte, me segue, comenta para